you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Let's go! Ora, muito bom dia. Hoje estou aqui com a Tânia Almeida, que é ginasta da União Recreativa do Dafundo, na modalidade de ginástica aeróbica e também representante da seleção nesta modalidade e no seu escalão. Muito obrigada primeiramente pelo convite, Tânia, por teres aceito o nosso convite. Muito obrigada eu por me terem convidado. E queria saber, primeiramente, como surgiu a ginástica na tua vida, porque eu acho que a ginástica aeróbica não foi a primeira modalidade de ginástica que tu fizeste, não é? Então queria saber como é que tu chegaste até à ginástica e como é que depois fizeste a troca de modalidades. Pois, sim, realmente comecei pela ginástica artística, comecei a fazer ginástica desde muito pequenina, logo aos 3 anos já fazia aqueles baby gyms, fiz também balé, tudo numa tentativa de conseguir melhorar a minha coordenação motora, porque era uma pessoa um bocado desajeitada, uma criança um bocadinho desajeitada, e a ginástica também já fazia parte da vida, pelo menos da minha mãe, que ela fez ginástica, e portanto os meus pais decidiram colocar-me logo desde pequenina. Depois, entretanto, fiz ginástica artística no GCP, até há cerca de 6 anos. Há 6 anos para trás mudei-me para a ginástica aeróbica na União Recreativa da Dafundo. Mas então tu fizeste ginástica artística, ou seja, tu entraste no Ginásio Clube Português na artística mesmo com quantos anos? Portanto, eu estive primeiro no Sporting, naqueles baby gyms. Sim. E assim, desde pequenina fiz aquelas classes de segundas, quartas e sextas, de sábado, infantis, benjamins, fiz todo esse processo, iniciada, juvenis, e depois em juvenis depois acabei por sair. Portanto, juvenis tinhas para aí ali uns 12, 13 anos, não é? 6 anos atrás, portanto agora tenho 20, há de ter sido... 13, 14 por aí, sim. Ok. E como é que, portanto, a tua mãe fazia ginástica? Fazia que modalidade? Ginástica aeróbica. Aeróbica, ok. Portanto, ela começou nos Açores com a Xali, que neste momento também é treinadora de ginástica aeróbica nos Açores. E pronto, depois veio para o continente estudar e continuou a fazer ginástica no continente durante mais algum tempo. Depois com a faculdade e tudo mais acabou por sair. Entretanto, a minha mãe estava a dar treinos na União Recreativa do Dafundo, que ela voltou à ginástica a dar treinos nessa vertente, e entretanto eu também tinha experimentado a ginástica aeróbica, foi algo que eu gostei muito e acabei por vir para a ginástica aeróbica. Mas então se a tua mãe já tinha feito ginástica aeróbica e estava envolvida nesse mundo, porquê que não foste logo para a aeróbica e foste para a artística? Para ser sincera, na altura, quando os meus pais me decidiram colocar na ginástica, como eu também andei naqueles baby gyms e tudo mais, o meu pai, apesar de ser do mundo do futebol e assim, ele já conhecia a ginástica, também por causa da minha mãe, e eles gostavam muito da ginástica artística. Sempre foi uma modalidade que eles gostaram muito e viam nos Jogos Olímpicos e conheciam e acompanhavam. E, entretanto, a ginástica aeróbica também não era uma modalidade que, pelo menos em Lisboa, tivesse muitos clubes, muitos ginastas. Agora a União Recreativa da Dafundo também começou a crescer, começámos a ter a ginástica aeróbica um bocadinho mais forte em Lisboa, mas na altura isso não acontecia, portanto nem sequer era uma grande opção. Pronto, e os meus pais sempre gostaram de ginástica artística e eu logo comecei a fazer, apaixonei-me pela ginástica artística. Aliás, ainda sou apaixonada pela ginástica artística e pronto, e acabei por ficar lá e fazer durante vários anos da minha vida ginástica artística, só depois é que mudei para a aeróbica. Pois é, que tu chegaste até a ser campeã nacional e tudo mais de ginástica artística. Sim, pronto, depois entretanto consegui integrar a seleção nacional também em ginástica artística, consegui no campeonato nacional ser campeã nacional e para mim foi uma das maiores conquistas. Que também não estava à espera desse ano conseguir essa medalha de ouro no campeonato nacional, mas pronto, depois entretanto também já tinha experimentado a aeróbica, também era uma coisa que eu gostava. Ainda houve algum tempo que eu fazia ambos, que ia começando a fazer ginástica aeróbica assim um bocadinho só mais entre aspas na brincadeira, mas depois entretanto comecei a integrar provas e a gostar muito e acabei por mudar. Mas o que é que no fundo te fez gostar mais da aeróbica do que da artística? Eu acho que lá no fundo, pronto, também já não estava assim tão feliz na ginástica artística, já não era aquele desporto que eu adorava o desporto, mas fazê-lo já não me estava a trazer a felicidade que me trazia no início. E para além disso, a ginástica aeróbica foi... pronto, a minha treinadora também acabou por ser muito importante nesse aspecto, porque eu estava a treinar e ela queria sempre mais e puxava muito por mim, e eu sentia que era uma modalidade muito diferente, não tem nada a ver.
Tinha a possibilidade também de fazer categorias com outras pessoas. Na ginástica artística nós somos um bocadinho mais individualistas, apesar de termos as medalhas por equipas, mas não tem nada a ver. E treinar com outras pessoas, ter que gerir o espaço com outras pessoas, por exemplo, estamos a fazer mortais, mas há outras pessoas ao nosso lado também a fazer mortais ou a fazer outras coisas, é completamente diferente. O chão é diferente, temos que usar ténis, podemos usar música, podemos... Música com palavras, não é? Com palavras, temos que interpretar. Pronto, é algo que, apesar de existir no solo, na ginástica artística, a música não tem nada a ver, e nós não treinamos os esquemas de solo. Na artística, aquilo que treinamos na aeróbica não tem nada a ver. É super diferente. Exato, sim. A base da ginástica aeróbica, nós temos a nota de artística, logo por aí é preciso trabalhar-se muito toda a parte da interpretação, da complexidade da coreografia, e tudo isso eu achei muito interessante. Para além disso, é uma modalidade que de fora pode não parecer, mas que é assim mesmo muito difícil de fazer, porque nós estamos ali 1 minuto e 20, 1 minuto e 25 a dar tudo, acumulação de ácido sempre lático, em movimento, sempre em movimento, temos que interpretar, lá está, não podemos mostrar que estamos cansados, precisamos de manter a mesma performance até ao final, e é muito difícil porque há a acumulação de ácido lático, o treino de capacidade aeróbia e anaeróbia também é muito importante, portanto não tem nada a ver com a ginástica artística. E na altura, pronto, foi algo que me cativou imenso e que eu gostei imenso, e pronto, acabei por mudar. Sim, é verdade que a ginástica aeróbica é uma modalidade muito interessante, porque tem vários tipos de elementos, não só da ginástica, mas de outros desportos até, porque nós vemos alguns passos, alguns elementos que parecem um bocado do breakdance, algumas coisas mais do balé, também temos algumas partes de rondadas e mortais, temos partes de elementos gímnicos que também vemos na artística, então eu acho engraçado que é um misto de muita coisa. E como é que se desenrolam os treinos da ginástica aeróbica, tendo em conta que vocês têm que trabalhar vários tipos de técnicas do corpo, se assim posso dizer, tanto flexibilidade como coordenação, como força, porque vocês também têm por exemplo, aqueles saltos que têm que acabar com flexão. Portanto, há várias coisas do corpo que vocês têm mesmo que trabalhar. Como é que é um treino da aeróbica? Portanto, como referias, isso é uma das coisas que eu também gosto muito na ginástica aeróbica, que há uma grande diversidade. Portanto, se nós somos muito bons a fazer uma coisa, nós apostamos nisso e temos espaço para todo o tipo de atletas. Se formos ver, por exemplo, uma final de um campeonato do mundo ou do campeonato da Europa, temos finalistas completamente diferentes, tanto a nível de corpo, tanto a nível dos elementos que fazem. Há uns que apostam mais na execução e se calhar fazem elementos mais simples, outros apostam mais na artística e fazem coreografias mais complexas, assim, muito interpretativas. Portanto, é tudo muito diferente, e eu sinto que a ginástica artística, apesar de tudo, deu-me muitas bases para a ginástica aeróbica. Claro. E eu procuro usar as minhas capacidades que também adquiri na ginástica artística e que me distinguem dos restos de atletas, que muitos deles, houve uns que também vieram da ginástica artística, outros vieram da ginástica trampolins, outros vieram de uma modalidade que nem sequer é ginástica, outros vieram mesmo da ginástica aeróbica, e portanto todos nós somos muito diferentes, e eu acho que aquilo que me tem diferenciado do resto dos atletas, tanto em Portugal como a nível internacional, e que eu procuro intensificar, são essas capacidades que eu acabei por desenvolver, principalmente tudo o que seja rondadas mortais, os acrobáticos que aprendi lá, e pronto, também sou uma ginasta que pelo menos me identifico com bastante força, portanto também utilizo os elementos, tento aumentar na dificuldade, tenho uma boa execução, portanto é tudo um conjunto de características que eu procuro trabalhar para me desenvolver e para conseguir me destacar. Na realização dos treinos, efetivamente nós precisamos de tentar trabalhar o máximo de coisas possíveis, porque a ginástica aeróbica pede muitas características diferentes, portanto, dependendo também da altura da época em que nós estamos, como todas as modalidades, claro. Se nós estivermos numa altura em que estamos sem competições, nós procuramos, obviamente, manter o trabalho de flexibilidade, tanto passiva como ativa, porque na ginástica aeróbica, por exemplo, na ginástica rítmica, se calhar há muito mais a flexibilidade passiva, mas na ginástica aeróbica nós precisamos ter flexibilidade passiva, ou seja, conseguir atingir aquelas amplitudes, mas rápido, porque nós temos um praticável que salta um bocadinho, mas não salta assim tanto, e nós precisamos de conseguir fazer espargatas no ar com várias voltas, por exemplo, meia espargata meia, ou pirueta espargata meia, ou seja, uma volta e meia no ar, 2 voltas, e nós precisamos ser rápidos, portanto precisamos de conseguir atingir o afastamento de 180 graus das pernas ou mais, e ao mesmo tempo conseguir juntar as pernas rapidamente para se calhar ligarmos a outro elemento, e portanto nós precisamos trabalhar tanto a flexibilidade ativa como a flexibilidade passiva. Simultaneamente
obviamente um trabalho de força é essencial e nós precisamos de um trabalho de força um bocadinho generalizado, porque nós precisamos tanto a nível das pernas, precisamos de um trabalho de pliométricos muito grande, porque nós estamos sempre a saltar e o objetivo é parecer que nunca estamos parados, e os nossos saltos têm que ter alguma amplitude, porque senão parecemos pequenos na área. Sim, vocês têm exigências de subir o joelho X vezes e a perna X vezes, não é? Sim, e tem que ser, lá está, tem que ser um subir o joelho com alguma amplitude, temos que subir até uma certa altura, porque senão vai descontar na execução. Tudo isso é um trabalho de pliométricos e um trabalho constante de saltos que temos que fazer. Mas depois precisamos, lá está, para fazermos quedas em push-up, precisamos, que é em flexão, precisamos de trabalho de peitoral, claro, tríceps, porque também temos ângulos em V, que também existe, por exemplo, na artística masculina. Portanto, vai buscar um bocadinho elementos das diferentes modalidades. Se estivermos a fazer, por exemplo, categorias de par misto, grupo, precisamos de ter alguns guias em que, por exemplo, se estivermos a fazer par misto, o rapaz tem precisa ter força para nos levantar, e que é mais parecido com a que vai buscar a acrobática. Com a acrobática, sim. Mas lá está, somos da mesma idade, portanto não tem aquela coisa de se calhar a volante ser muito mais leve do que o base. Não pode ser, ou seja, pares e trios têm que ser da mesma idade, tem que não ser pode ser do mesmo escalão pelo menos. Okay. Cada escalão temos 3 anos, portanto em sénior é que depois ficamos até pois, é aguentarmos. como na artística, sim. Exato, na acrobática o que eu vou vendo é que às vezes temos volantes muito mais levezinhos e mais novos do que os bases, portanto sim, isso, entre aspas, obviamente que fazem coisas muito mais difíceis do que nós, porque nós não conseguimos atingir essa dificuldade, nem é um trabalho específico para isso. Mas aquilo que fazemos, lá está, o base, o par, precisa ter força para conseguir também fazer isso, portanto também há um trabalho de força nesse aspecto, e todo o trabalho de core, que é importante, porque nós temos que conseguir fazer com alguma intensidade e não perder a postura, não podemos andar moles, porque precisamos de ser coesos durante toda a coreografia. E portanto o trabalho de força é essencial, mas simultaneamente há um trabalho de balé, porque nós precisamos de umas linhas bonitas para conseguirmos uma boa execução, porque tudo é muito rápido na aeróbica, estamos sempre a saltar, mas não podemos perder a execução e não podemos perder a postura. A nota de artística é muito importante, isso também. A interpretação, nós também trabalhamos imenso ao espelho, estamos a fazer a coreografia, mas temos que ter caras, e isso também é trabalhado. As pessoas às vezes se calhar olham e pensam, naquela altura foi o que lhe surgiu. Não, muitas coisas estão treinadas, porque chegamos lá e nem sempre nos saem as caras que são importantes, que são as melhores para ter. Portanto, a vossa expressão facial também é avaliada. Exatamente, porque lá está, toda a nota de artística tem a ver tanto com a complexidade da coreografia, portanto, se chegamos aos cantos, se temos assim flicks mortais, apesar disso não ter uma nota de dificuldade, que às vezes as outras modalidades olham e pensam, fez um mortal, aumenta a nota de dificuldade. Não, isso nem conta para a dificuldade. Mas toda a nota de artística acaba por ser um bocadinho beneficiada, por fazermos coisas mais complexas. Lá está, pela música, a música ter qualidade, a música agora estão a dar muito valor aos temas, portanto as nossas rotinas terem um tema, ou pelo menos passarem alguma história, alguma né? história. E portanto toda a nossa expressão facial, expressão corporal é importantíssima para conseguirmos também passar isso para os juízes, para o público. Portanto, aquilo que pelo menos eu tento fazer é quando eu estou a fazer a rotina, eu quero deixar uma marca naquelas pessoas, nas pessoas que me estão a ver, nos juízes, no público, e que eles se lembrem de alguma coisa da rotina. Portanto, nós dizemos sempre que é muito importante o início e o fim, essencialmente, porque o início é a primeira impressão que damos e o final é a última, portanto é aquilo que fica na cabeça, e durante a coreografia ter lá pontos-chave em que nós dizemos, uau, que giro, que criativo, portanto que fica alguma coisa na cabeça, e isso é importante para a nota de artística subir, portanto é algo que também tem que ser trabalhado. Sem estar em situação de competição, toda a coreografia é um processo criativo, é um processo que demora tempo, que temos que aprender tudo o que seja passos, braços, a ligação dos dois. Tudo isso requer tempo. Se estamos a fazer categorias, temos de estar iguaizinhos, portanto tem que haver um trabalho de sincronia ao espelho, milhões de vezes a repetir. Portanto, tudo isso também é essencial. Na altura das competições em que as rotinas já estão feitas, já estão sólidas, já temos um trabalho de preparação física geral e de flexibilidade também, uma coisa geral, já está trabalhado. Temos sempre um trabalho de preparação física específica associado aos elementos, e depois geralmente passamos para as coreografias, treino. Começamos pelos terços, portanto dividimos a coreografia em 3 partes e vamos trabalhando os terços para aperfeiçoar essencialmente a execução. Portanto, nós temos uma coreografia de, pelo menos séniores, 1 minuto e 20, 1 minuto e 25, e nós dividimos isso em 3 partes, e trabalhamos, por exemplo, a primeira parte, depois a segunda parte, a terceira parte, na música, para também tentar trabalhar a execução. Com a aproximada competição, nós precisamos de ir passando para as meias, portanto dividimos só em 2 partes e depois a inteira. É raro fazermos se calhar mais do que 3 inteiras por treino, porque 3 inteiras já é muito. Uma inteira é mesmo
muito puxado a nível de cardio, a nível da acumulação de ácido lático, e o que nós fazemos para também tentar trabalhar para tentar aumentar essa capacidade de acumulação de ácido lático, o que nós fazemos os terços se calhar com menos tempo, portanto fazemos um terço, deixamos a música correr até ao final, e depois fazemos o segundo terço e depois deixamos, e o terceiro terço e voltamos a repetir, e depois inteiro e depois meia, portanto o treino acaba por ser um treino muito intenso, em que não há muito descanso, e é fazer e fazer e fazer, ou por exemplo fazemos um terço, saltamos à corda, ficamos à espera para fazer o outro terço. Portanto não há uma pausa, que é para ver se o corpo começa a trabalhar o seu cardio, né? Vocês têm que estar sempre em movimento. Ou seja, quando nós começamos a aproximar das competições, nós começamos a fazer inteiras. Mas não fazemos muitas por treino. Vezes. Ou seja, se calhar fazemos uma inteira e depois vamos fazer meias e depois vamos fazer terços. E depois se calhar fazemos mais uma da outra categoria. Porque também o nível de complexidade e dificuldade vai sendo alterado de acordo com a categoria que temos, portanto individual, par, trio. Pois isso também era uma questão que eu tinha, porque tu não só competes como individual, mas também já fizeste par, já fizeste grupo, né? Já fizeste trio, acho eu. Ou não fizeste trio? Trio se calhar não. Fiz mesmo no início, quando comecei a aeróbica, quando era júnior ainda. Mas pronto, já fizeste várias categorias. Como é que funciona, tendo em conta que, por exemplo, tu já fizeste par misto com o Rui Cansado várias vezes e ele não treina no teu clube? Como é que é feita essa gestão de... Ou seja, ele treina do lado dele, tu treinas do teu lado e vocês mandam vídeos um ao outro? Como é que funciona? Portanto, isso sempre foi uma dificuldade e acho que a ginástica aeróbica, sofre um bocadinho com isso, que é, apesar de tudo, nós temos os ginastas um bocadinho dispersos pelo país e até às vezes nos Açores, e então fica complicado nós conseguirmos coordenar isso. O que nós fazíamos muitas vezes, isso aconteceu-me por exemplo, o ano passado com o par misto com o Rui, mas o ano anterior nós fizemos par misto e também fizemos grupo com a Francisca, o Luís e a Diana, portanto eles eram todos de Águeda. Portanto, também não eram da mesma zona, o Rui estava a estar em Leiria. Portanto, nós para nos conseguirmos juntar, nós essencialmente juntávamos ao fim de semana. Portanto, ou vinham eles a Lisboa, ou eu ia lá a Águeda, e andávamos ali um bocadinho aos saltinhos a tentar treinar juntos. O que nós fazemos nós tentamos fazer uma altura de treinos intensivos para pelo menos criar a coreografia toda e ficar tudo feito, que é para nós, nos nossos ginásios, durante a semana, conseguirmos ir treinando e fazemos as inteiras na mesma e tudo, só que há certas coisas que nós fazemos juntos, por exemplo, por exemplo, lá está aquilo que eu estava a dizer da acrobática. A parte mais acrobática, exatamente, que nós, os lifts e assim, que nós não conseguimos fazer todos juntos, e essa parte, quando estamos a fazer a coreografia inteira, fazemos cangurus ou assim, para não perdermos o treino lático que estamos a fazer. E depois o que fazemos, lá está, é tentar ao fim de semana juntarmos-nos para treinarmos todos juntos. E efetivamente nesse fim de semana tentamos trabalhar o trabalho de sincronia. Durante a semana vamos sempre gravando e vamos mandando uns aos outros para vermos se estamos a fazer alguma coisa mal. Nesse caso, quando fazíamos grupo, muitas vezes a Diana, o Luís e a Francisca treinavam todos os três juntos, portanto eles iam conseguindo trabalhar pelo menos a sincronia entre eles os três. Eu, como tinha par, o Rui às vezes vinha mais vezes a Lisboa e nós treinávamos par e aproveitávamos para treinar o grupo também, mas é uma questão. Eu também já tive a fazer par com o Luís antes, quando era júnior, portanto eu também já tinha que fazer essa gestão e muitas vezes tinha que ir lá e ele vinha cá. Portanto, nós fomos nos habituando e nós depois já nos vamos conhecendo uns aos outros, já vamos conhecendo as dificuldades uns dos outros e vamos começando a perceber, mas os treinos ao fim de semana tinham que ser mesmo muito produtivos, porque era pouco tempo e, portanto, nós tínhamos de fazer um grande trabalho de sincronia e mais perto das competições, procurávamos fazer estágios de uma semana antes das competições para ser um bocadinho mais intenso e conseguirmos corrigir o máximo de coisas possíveis. Mas mesmo assim parece-me pouquíssimo, quer dizer, para aquilo que vocês fazem, para as competições que vocês fazem, muito limpas, muito bonitas, eu fico chocada como é que vocês treinam tipo só alguns fins de semana, só alguns estágios e vocês chegam lá à competição e fazem o que fazem. Parece que vocês se conhecem desde sempre, que treinam desde sempre juntos. E como é que vocês conseguem ter essa... Se calhar vocês crescem já com isso, se calhar vocês crescem com o hábito de não treinar diretamente com o vosso par ou o vosso grupo e portanto crescem assim e vocês vão se habituando. Mas eu sei que esse tipo de situações, por exemplo, na acrobática não acontece. Eles são todos do mesmo clube, fazem grupos, par, trios, todos do mesmo clube. E na aeróbica é verdade que vocês vêm todos de sítios diferentes e muito mais quando eles vêm dos Açores, ou porque eu sei que na aeróbica há um clube nos Açores que é muito bom. E eu fico um bocado chocada, tipo, como é que é possível? Vocês mal se veem e chegam como se sempre estivessem juntos. Eu acho que também, lá está, a acrobática
vive muito das coisas que fazem juntos. Portanto, eles Sim. têm muitas figuras, têm muita coisa que é preciso mesmo um trabalho, estarem sempre uns com os outros. Nós, na aeróbica, a nossa coreografia é composta por elementos, por o trabalho mais de coreográfico, portanto, a aeróbica em si, os passos básicos e assim. E depois temos algumas coisas que fazemos juntos, mas não é muitas coisas, portanto, são algumas interações que temos juntos, mas que essas obviamente não conseguimos trabalhar estando separados, que trabalhamos mais quando estamos juntos, mas tudo o que é trabalho coreográfico podemos ir fazendo juntos. E os elementos, muitos deles até são aqueles elementos que temos no nosso individual ou que temos noutras coreografias, portanto a execução dos elementos nós conseguimos trabalhá-la sozinhos. O que nós depois precisamos de trabalhar quando estamos juntos é conseguirmos, mas como existe uma música, nós sabemos exatamente qual é o momento em que fazemos o elemento, sabemos exatamente quando é que temos que fazer os braços e as pernas, portanto são poucas as coisas que nós acabamos por não conseguir trabalhar juntos. Todo o trabalho de sincronia, obviamente que é preciso trabalhar todos juntos, e aí nós claramente, às vezes, e depois existem erros, ou seja, nós como estamos a trabalhar separados, às vezes juntamos-nos e era o braço direito, afinal há uns estão a fazer o braço esquerdo. Exatamente, é isso que eu estava a pensar. Às vezes podem acontecer coisas de ele estar a treinar com um braço e tudo com o braço diferente, ou então ele está a trabalhar num canto do solo, pronto, isso também depois dá para mudar, mas ele está a trabalhar num canto do solo e tu estás a trabalhar no outro canto, e era suposto trabalhar tipo ao lado dele naquele canto. Era mais nesse sentido de perceber como é que vocês fazem isso. Então vocês criam a coreografia, fica assim, e depois cada um do seu lado treina, porque o trabalho lático dá para se treinar sozinho, e é um trabalho muito importante para conseguirmos depois competir bem, e não custar assim muito, conseguimos fazer inteiro e conseguimos fazer com uma boa execução, e depois nós procuramos juntar-nos o máximo de vezes possíveis para conseguirmos limpar a coreografia e pormos igual, porque lá está, quando estamos separados há muita coisa que depois não está igual quando nós nos juntamos. Mas efetivamente também é trabalho de muitos anos que nós já vamos conhecendo-nos uns aos outros, e já vamos começando a perceber qual é o estilo da pessoa, como é que a pessoa funciona quando estamos a trabalhar juntos, quando é que estamos a trabalhar afastados, e acabamos por ter planos de treino, apesar de afastados, mais ou menos semelhantes. Portanto, as coisas acabam por resultar. Não é a situação ideal, não é? Mas lá está, nós tentamos retirar o melhor que conseguimos e juntar-nos o máximo de vezes possíveis. E fazermos estágios intensivos. Por exemplo, nós este ano o Campeonato do Mundo é em setembro, portanto o que nós vamos procurar fazer, quem está a fazer categorias para além do individual, é tentar trabalhar junto durante o verão, portanto que é mais fácil conseguirmos, não temos as aulas, e portanto aumenta a facilidade e fica tem mais tempo disponível para conseguirmos estar todos juntos, que é para fazer um treino intensivo, para podermos realmente estar no nosso melhor na competição mais importante do ano. Sim, e tu estavas agora a dizer que não somente no mesmo ciclo competitivo, não somente tu fazes se calhar um esquema individual, como também consegues fazer um esquema par ou um esquema grupo. Ou seja, tu, para além de treinares o esquema que tu tens, sei lá, com o Rui, por exemplo, tu também tens que treinar outro esquema individual, porque numa competição tu consegues fazer essas duas categorias, é isso? Sim, nós podemos fazer até 3 categorias. Por competição? Exatamente. E nós normalmente o que fazemos é, nós definimos logo no início do ano quais são as categorias que vamos fazer, que podem variar de ano para ano, e efetivamente se alguma coisa estiver a correr mal durante o ano também podemos acabar, entre aspas, com a categoria. O que acontece é que, por exemplo, apuramentos para o Campeonato do Mundo são feitos, eles começaram em abril, se não me engano, e acabam agora este fim de semana. Portanto, obviamente que nós não podemos trocar de categoria enquanto estamos em apuramentos. Portanto, se queremos ir ao Campeonato do Mundo com uma dada categoria, tínhamos que decidir, por exemplo, antes de abril, porque existem inscrições, quais são as categorias que nós queremos tentar ir a apuramento para conseguirmos ir ao Campeonato do Mundo. Mas podem ser até 3, portanto, nas competições nós podemos competir em 3 categorias diferentes. Eu este ano, por acaso, só vou competir em individual e par misto. Tive assim um ano um bocado mais complicado porque tive a recuperar de lesões do Campeonato da Europa que tive o ano passado em novembro, e portanto só agora é que estou a voltar às competições e a tentar apurar-me para o Campeonato do Mundo nessas 2 categorias. O ano passado também fiz individual e par misto, apesar de que foi o par misto com o Rui, este ano é com o Luís. O outro ano é que nós fizemos grupo também, assim, um grupo de seleção nacional, que tentámos também treinar, mas lá está, também foi muito difícil porque para além de uma pessoa estar noutro sítio, ainda haviam mais 3 noutro local, e 3 categorias, principalmente em sénior, é uma coisa que fica também difícil o corpo também aguentar, e claro, é um treino que é muito exigente e temos também gerir para conseguirmos estar bem nas 3, portanto é mais complicado. Quantas horas de treino, mais ou menos, por dia? Varia muito, e lá está, eu neste momento tenho que conciliar muito, porque o meu treino não passa só pelo treino
de ginásio de ginástica, portanto eu também preciso ir ao ginásio, eu tenho passado também muitas horas na fisioterapia, trabalho de fisioterapia, mas treino de ginástica passa por 3 horas e meia, 4 por dia durante a semana, mas lá está, como eu dizia, quando nós temos que treinar ao fim de semana para treinarmos categorias que não estamos juntos, passava por treinarmos bidiário sábado e domingo muitas vezes 3 horas de manhã, 3 horas à tarde, portanto nós tínhamos que gerir, e depois estamos mais perto de competições, às vezes temos que aumentar a carga dos treinos e os horários, portanto eu sinto que o treino de ginástica aeróbica é um bocadinho versátil nesse sentido. Há semanas em que se calhar diminuímos um bocadinho os horários do treino, há outras semanas em que aumentamos muito, e depois se estamos a fazer um treino mais lático, o treino acaba mais rápido, porque não podemos parar, e é um treino que acaba por ser muito desgastante, portanto nós acabamos o treino e não conseguimos fazer mais nada. Claro. Portanto, a seguir é a recuperação, e se calhar há um maior tempo de recuperação. Portanto, é um bocadinho gerir cada treino, cada fase da época competitiva, sim. Portanto, tu já representaste a seleção várias vezes na ginástica aeróbica, e como estavas a referir, o ano passado no europeu acabaste por ter uma lesão, e queria saber um bocadinho sobre como é que te lesionaste e como é que tu geriste também a nível também mental esta lesão. Portanto, o ano passado foi um ano assim um bocadinho complicado, porque eu tive quase lesionada o ano todo. Eu tive num dos pés um edema ósseo que podia gerar fratura de esforço, e já logo a seguir em março, portanto por essa altura, e nós tínhamos, lá está, o Campeonato da Europa, que era o principal objetivo, em novembro, e tínhamos uma Taça do Mundo na Roménia, de preparação também para o Campeonato da Europa, outubro, mais ou menos, e portanto nós fomos tentando gerir o pé, porque lá está, nós tínhamos os apuramentos para o Campeonato da Europa antes do verão, portanto eu precisava de conseguir fazer os apuramentos, e portanto eu fui tentando gerir, porque nesta lesão é uma lesão de sobrecarga, e a ginástica aeróbica é um desporto que exige muito salto, e o nosso praticável é de madeira, portanto existe muito impacto, e era difícil gerir a carga, porque nós precisamos de fazer mesmo a coreografia, apesar de tudo, e fazemos trabalho de ginásio e trabalho de capacidade lática parada, ou seja, sem estarmos a pôr muito impacto no corpo, não é a mesma coisa do que fazer a coreografia, e portanto é muito difícil gerir, e o pé não estava a recuperar. Eu fiz os apuramentos, consegui apurar no individual e no par, mas chegou ali agosto, julho, e com acompanhamento médico e fisioterapia disseram que ou parava ou não ia conseguir recuperar para o Mundial. Entretanto parei no final do mês de julho, o mês de agosto também. Voltei devagarinho 20 de agosto para tentar preparar para a Taça do Mundo da Roménia, o que já estava um bocadinho apertado, porque estava a tentar recuperar do pé. Entretanto, eu já tinha algum background de dores na zona da lombar, da coluna, e que eu ia tentando gerir, mas que pronto, não estava fácil de conseguir, porque lá está, o impacto também influencia, e começou-me a surgir também uma dor na zona aqui do posterior da coxa. E entretanto eu fui tentando gerir, foi tudo uma tentativa de gerirmos a carga para as dores, para conseguir que a dor não piorasse muito. Fui acompanhada por fisioterapia, depois fiz uma outra infiltração para tentar ajudar para conseguir competir na Taça do Mundo da Roménia, e consegui, a dor foi mais ou menos gerível na Taça do Mundo. Fiz uma prova que não foi nem perto do meu melhor, porque também estava a recuperar ainda das lesões e não tive tempo suficiente para me preparar, mas eu e o Rui, estávamos a tentar treinar e pôr a dificuldade que eu conseguia fazer de acordo com as minhas lesões, e a Taça do Mundo da Roménia até não correu mal, ou seja, a nossa aspecto conseguíamos a final de par, em individual era um caminho, e portanto também correu bem para aquilo que eu conseguia fazer e para o treino que eu tive, e o foco foi voltar para me preparar para o Campeonato da Europa o melhor que eu conseguisse. A dor no posterior da coxa e na coluna começaram a piorar, e entretanto não estava a conseguir gerir muito bem, estava a tentar treinar, mas estava a treinar com muitas dores, portanto já não era um treino produtivo. Já não era satisfatório também, se calhar treinar, não era, né? Era um bocadinho sofrimento, mas pronto, tinha o Campeonato da Europa para fazer, e era para ir e fazer o melhor que eu conseguisse. Cheguei já muito, muito magoado ao Campeonato da Europa, portanto já estava com muitas dores, e já estava lá mais a tentar gerir as dores do que a conseguir fazer alguma coisa.
Portanto, não correu nem de perto daquilo que eu esperava, mas para as dores que eu tinha e para as lesões que eu tinha, não estava... Foi bom. Exato. Não sair de lá a andar, pronto. Já é Foi espetacular. Portanto, eu e a minha treinadora, e juntamente com também a fisioterapia e isso, eu tenho tido apoio do Centro de Alto Rendimento e tenho acesso à fisioterapia, ao ginásio, e têm-me todos apoiado imenso, e tem sido um grande apoio para eu conseguir agora gerir e conseguir estar no meu melhor este ano, ou pelo menos começar a melhorar. Nós decidimos que não dava para continuar assim, não dava para continuar a treinar com as lesões e a tentar tapar lesões, a tomar Voltaren ou infiltrações ou assim, não era caminho, e portanto fui fazer ressonâncias e percebi que tinha mesmo rasgado o tendão com arrancamento do osso na zona da posterior da coxa. Estava com uma grande sobrecarga na zona da coluna, e portanto tive mesmo que abrandar. E isso em novembro, finais de novembro, portanto início de dezembro, e decidimos que íamos parar completamente, ou seja, fiz muito trabalho de fisioterapia, era fisioterapia quase todas as semanas, fui a diversos médicos fazer vários exames para tentar perceber exatamente o que é que era e como é que eu poderia recuperar. Fiz fatores de crescimento na zona do posterior da costa para ver se recuperava mais rápido, porque o tendão é uma coisa muito complicada de regenerar, portanto é uma coisa que leva tempo, é mesmo com tempo. Fiz muito trabalho de ginásio para também tentar não perder forma física e até melhorar, e voltar mais forte. E entretanto, portanto não consegui competir na Taça do Mundo de Cantanhede, é uma das minhas provas favoritas e é uma prova muito importante, portanto custou-me um bocadinho. Tive ali também uma experiência diferente, porque eu estive a comentar. Ai, que giro! Sim, estive a comentar a Taça do Mundo, e agora também fiz os comentários para a Magazine, que haverão de passar na RTP. Portanto, foi uma experiência assim diferente e ajudou-me a passar um bocadinho também aquele momento, porque eu queria estar lá a apoiá-los, toda a equipa nacional e mesmo os júniores. Tenho pessoas da minha equipa e mesmo de outras equipas, são tudo pessoas que eu já conheço e que já treinei com eles e que treino com eles, e portanto obviamente queria estar lá a apoiar, mas custou muito não estar lá, até porque para além de não estar bem, estar a recuperar dessas lesões, eu parti a mão poucas semanas antes também da Taça do Mundo, já a treinar par. Pronto, foi assim uma coisa um bocadinho mais... Foi no treino também? Sim, foi no treino. Foi uma coisa assim mais trágica, por assim dizer, porque não estava-se à espera, não foi uma coisa de sobrecarga, não foi nada disso. Foi mesmo, caí e pronto. E parti a mão, estávamos a fazer uma interação, pronto, e aconteceu. Entretanto até acabámos o treino, mas depois fui ao hospital e tinha partido e não sei o quê, e tive que andar assim com tal, imobilizada, quase 2 meses, portanto eu só voltei, eu competi. Eu não consegui ir ao primeiro apuramento para o Mundial, tive que ir ao segundo porque temos que participar pelo menos em 2 apuramentos, e tive que competir só com uma mão, portanto fiz os elementos todos, conseguia só com uma mão. Obviamente fiquei... Sério? Sim, foi mais ou menos... Foi há 3 semanas mais ou menos, portanto foi lá nos Açores. Portanto sim, só voltei a pôr a mão no chão para aí há 1 semana e meia, 2, portanto com calma. Portanto todo o meu treino ainda está muito... dependente disso, e das minhas lesões também não estão completamente curadas, mas estou-me a preparar o melhor possível para esta última observação, e apesar de tudo consegui os mínimos na primeira observação para o individual. O par ficou a 0,05, portanto está muito perto, mas nós acreditamos que vamos conseguir este fim de semana conseguir os mínimos, e trabalhámos muito para conseguir isso, mas obviamente que psicologicamente tem sido uma montanha russa de emoções, porque ir a provas e não poder competir, ver outras pessoas a competirem, querer estar no meu melhor, é muito difícil. Estou há meses, portanto, desde novembro, só há poucas semanas é que voltei a treinar e não foi, ainda não estou a 100%, portanto, sim. É muito difícil estar, fiz muito trabalho de ginásio, horas e horas na físio, obviamente que foi muito complicado psicologicamente, mas tenho tido imenso apoio e, portanto, tem-me ajudado imenso a conseguir manter-me em pé, por assim dizer, e tenho sempre olhado para objetivos futuros. Este ano é apuramento para os Jogos Mundiais, que conseguimos, que os Jogos Mundiais pode-se participar em categoria de par misto, trio, grupo e Eurodance, portanto individual não dá, mas com o par misto nós temos feito tudo para tentar esse apuramento, nós vamos dar o nosso melhor, acontece o que acontecer lá, mas nós queremos e sabemos que
somos capazes de dar o nosso melhor nos treinos e que treinamos muito bem os dois juntos. Já treinámos antes, já conseguimos uma medalha no Campeonato da Europa em Júniores, portanto nós acreditamos que vamos trabalhar o nosso melhor e depois o que chegarmos lá vamos dar o nosso melhor e depois o resto não depende de nós. E portanto nós também temos esse objetivo em mente, e eu sou uma pessoa que apesar de tudo vem das lesões mais forte e eu acredito que estou pronta para competir este ano e se me apurar para o Campeonato do Mundo, que eu acredito que seja possível, para dar o meu melhor e para vir mais forte no Campeonato do Mundo do que aquilo que fui no Campeonato da Europa o ano passado e portanto estou muito confiante e foram meses difíceis. Continua a ser difícil porque é uma gestão do corpo, não posso fazer muitas repetições ainda, porque todas as minhas lesões estavam sempre, sem ser a mão que partiu, mas isso foi uma queda, era tudo relacionado com sobrecarga, portanto, com desgaste. Eu sou uma pessoa que, se eu preciso, faço milhões de vezes até ficar perfeito, sou muito perfeccionista, mas o corpo não aguenta isso e é uma questão de nós temos que gerir, portanto estou a aprender a ouvir o meu corpo e a gerir o treino da melhor forma para também conseguir ter o máximo rendimento possível e também estou a aprender muito com fisioterapeutas, médicos e com a minha treinadora, estamos a gerir da melhor forma e a aprender muito para tentar chegarmos ao Campeonato do Mundo da melhor forma possível e daí para a frente o resto dos anos ser sempre a melhorar, porque acredito que ainda tenho muitos anos para dar e não vai acabar aqui. Sim, eu por acaso estava a pensar nisso agora, se para ti não era uma possibilidade tu deixares de treinar durante uns tempos para ficares bem do teu corpo e depois voltares. Sim, pronto, e muita gente já falou comigo sobre esse assunto, até porque é difícil conciliar com a faculdade também, portanto eu estou a tirar Engenharia Biomédica no técnico, portanto é um curso que também já de si exige muito. Estou a viver no centro de alto rendimento no Jamor, obviamente que às vezes vou a casa e tudo mais, mas também de transportes é 1 hora e meia para chegar à faculdade, portanto apesar de eu estar perto do treino, depois tem essa vertente da faculdade, fica um bocadinho mais longe e conciliar tudo fica difícil e muita gente, lá está, a vida social é muito difícil de ter, as horas que passo na fisioterapia, no ginásio, as pessoas pensam, estás lesionada, tens mais tempo livre. Não, porque passo muito tempo na fisioterapia, faço muito tempo a fazer trabalho de ginásio, mais trabalho de ginástica. Isso é no centro de alto rendimento que tu fazes essa parte? Ok. Fisioterapia lá nas piscinas do Jamor, tem lá fisioterapia, tem lá ginásio. A URD também fica muito perto, portanto 15 minutos a pé, nada de outro mundo, portanto também dá para fazer o trabalho de ginástica e fica tudo ali juntinho e portanto isso dá jeito, mas depois para ir à faculdade fica complicado e portanto as pessoas dizem, porque é que não paras um bocado, recuperas do corpo e na realidade as pessoas podem, eu na realidade nunca parei, mas parei de fazer aquilo que me estava a prejudicar, ou seja, tudo o que fosse trabalho de esparagatas por causa da coxa, tudo o que fosse trabalho de impacto de saltos e tudo mais, eu parei completamente, portanto eu fiz trabalho de ginásio mas sem impacto no pé e para as costas também, portanto eu nunca parei para tentar melhorar a minha forma física, tentei sempre fazer um trabalho adaptativo que conseguia fazer e efetivamente eu voltei agora e não perdi forma física, se calhar até melhorei, portanto trabalhei outras coisas, o nutricionista também me tem ajudado, portanto todo um trabalho que eu se calhar não tinha tempo e não tinha visto que era essencial para perceber que tenho feito agora e que me tem ajudado muito. Portanto, nunca parei porque eu não acho que seja, ou seja, as minhas lesões eram umas lesões de sobrecarga, mas não eram umas lesões que tens que parar completamente e foca-te noutras coisas e depois voltas. Nunca foi, e falei com o meu fisioterapeuta e com a minha treinadora e foi uma coisa que gerimos e vimos um trabalho adaptativo que eu poderia fazer para quando pudesse voltar a fazer trabalho de impacto e de coreografias, devagarinho a começar, eu tinha o trabalho base feito, portanto a preparação física geral, o meu corpo estava preparado, porque se eu também parasse e depois começasse com as coreografias outra vez, eu ia voltar ao mesmo. Para além de ser muito mais meses de trabalho para conseguir voltar à forma, eu provavelmente ia voltar e ia fazer carga outra vez e o corpo não estava preparado para receber essa carga. Portanto, foi uma coisa que eu estou a voltar, mas também estou a voltar devagar, não estamos a voltar tipo, para eu voltar às lesões outra vez. Sim. Exato, portanto foi todo um trabalho que as pessoas às vezes não veem, mas foram muitos meses de todos os dias fisioterapia, todos os dias ginásio, portanto não foi que eu parasse, mas também não foi um trabalho de estou-me a prejudicar, estou a fazer mais e estou a prejudicar as lesões, nunca foi nesse sentido, portanto, e acho que foi o melhor que eu consegui e de outra forma não tinha resultado para estar se calhar a aspirar a ir a um campeonato do mundo este ano. Pois é isso que eu estou a pensar, é que parece que tu te lesionaste, mas para ti nunca foi uma cena do tipo, e agora e o campeonato do mundo, estás a ver? Foi sempre, ok, não, eu vou gerir isto, vou gerir esta lesão, vou treinar aquilo que posso treinar para chegar perto do campeonato e se calhar
poder fazer um bocadinho mais, se calhar diminuir um bocadinho a dificuldade, né? Mas estar sempre no caminho. Eu acho isso incrível, a tua mentalidade de não, eu vou conseguir, vai dar certo, pouco a pouco, mas vai dar certo, sim. Sim, porque eu falei logo com o fisioterapeuta e com médicos de timings para tentar perceber como é que funcionava a recuperação. Obviamente que o partir a mão não estava na equação, Claro. mas as coisas acontecem e as lesões acontecem e poderão acontecer no futuro, como poderão não acontecer, e isso acontece a todos os ginastas. E na altura, lá está, quando eu falei num campeonato do mundo em setembro, era possível, tendo em conta também quando é que eram os apuramentos, porque infelizmente os apuramentos têm que ser mais cedo, porque precisa de haver uma inscrição e... Sim, mas há várias fases de apuramento. Se calhar só vais participar nesta fase de apuramento, mas já houve outras fases. São 3 provas de apuramento, portanto havia uma em abril, houve uma há 3 semanas atrás e há agora a última. Ok. Portanto, nós temos que participar pelo menos em 2. Portanto, apesar de tudo, eu há 3 semanas atrás tinha que estar a competir. E na altura falei com o físio sobre os timings e ele disse que sim, que se fizéssemos este trabalho ia dar. Obviamente que eu não podia parar, que tinha que fazer um trabalho complementar e trabalhar tudo aquilo que eu conseguia e acabei por melhorar outras coisas que não tinha tempo para melhorar quando estava bem e que não dava tanto valor. Exatamente, e então acabei por diminuir se calhar a dificuldade, mas trabalhei na execução, trabalhei na artística, portanto foram outros tipos de trabalho e depois simultaneamente para além do curso eu também estou a tirar o curso de treinadores, portanto também estou a dar treinos e todas essas coisas acabam por fazer crescer não só para o meu currículo e para aquilo que eu quero fazer no futuro, porque eu quero muito ser treinadora também, para além do curso que estou a tirar na faculdade, mas também enquanto ginasta, sermos treinadores também aprendemos outras coisas que para nós também percebemos que se calhar não atingíamos só como ginastas e portanto tem sido um caminho que eu tenho aprendido muito, tanto a nível da área de fisioterapia, nutricionista, mesmo como treinadora, e eu própria acho que tenho crescido muito a conhecer o meu corpo. Tenho 20 anos, mas posso dizer que há 6 meses atrás não conhecia o meu corpo quando conheço agora, nem sabia como lidar com ele e como ouvi-lo, porque muitas vezes uma pessoa está com aquelas dores e pensa, ok, é para treinar com dor, é para treinar. Eu tenho muita capacidade para treinar com dor, treinei com lá está, ligamentos rasgados, tendões rasgados e treinava com dor. Sim, isso é muito habitual no mundo da ginástica, né? Não mas só às vezes não é produtivo, dependendo, Não, claro que obviamente, dependendo do objetivo que nós temos. Por exemplo, se eu quisesse acabar a minha carreira no Campeonato Europa o ano passado, sim, davas tudo dava tudo e acabava. naquela... Exatamente. Mas eu sou uma ginasta que quer ter uma carreira longa, portanto, que procuro estar mais anos na modalidade e para isso nós temos que ouvir o nosso corpo e não dá para estar a treinar com lesões e estar a matar, não dá. E também tenho aprendido muito lá no centro de alto rendimento, porque há muitos muitos atletas de outras modalidades e que eu vejo a maneira como eles treinam, porque outras modalidades têm um percurso muito superior ao nosso, portanto, ficam até muitos mais anos de idade, do ténis, do atletismo, portanto, sim. não acabam a sua carreira tão cedo e eu vejo como é que eles conseguem aguentar tanto tempo e efetivamente tem que haver, não pode ser só um trabalho de ginástica, a primeira coisa, portanto tem que haver um trabalho de fisioterapia, tem que haver um apoio de nutricionista, um apoio de psicólogo, também, né? um apoio de psicólogo, tem que haver um apoio de ginásio, portanto tem que haver um conjunto de apoios que têm que ser feitos para conseguirmos ter uma carreira longa, porque não é só ginástica, nem é estar a treinar com dores e lesionado que se vai chegar longe na carreira. E portanto foi uma coisa que eu tenho aprendido, porque até agora achava que o quanto mais melhor, isso não tem nada a ver. Portanto tem que fazer com qualidade, não vale a pena estarmos a fazer 100 vezes mal, porque só estamos a estragar, entre aspas, o nosso corpo. E estamos a reforçar o mal. Exatamente, porque o que fica, e o músculo tem memória, e o que fica é o que fica negativo, e para isso não ganhamos nada com isso. Portanto... Exatamente. E Tânia, estavas a dizer que para além de estares a estudar, também estás a dar treinos. Eu sei que tu estás a dar treinos de ginástica artística, portanto agora voltaste outra vez para a parte artística. Estás também a dar aeróbica ou só artística mesmo? É assim, voltei para a ginástica artística porque, como disse, a minha paixão sempre foi a ginástica artística, e apesar de que na altura, lá está, já não estava tão feliz a fazer, eu continuo a acompanhar, sempre consigo, vou a competições, apesar de que infelizmente as competições normalmente são nos mesmos fins de semana que as minhas competições, pelo menos a nível nacional. A nível internacional vou sempre vendo as provas que consigo, acompanhando tudo, e portanto para mim é uma paixão e eu sempre quis ser treinadora de ginástica artística e portanto é aquilo, estou a fazer o caminho para tal. Estou efetivamente a dar treino de ginástica artística, mas a minha disponibilidade é muito reduzida, portanto eu estou a dar a uma classe de meninas pequeninas, portanto dos 5 aos 7 anos, na União Recreativa da Afundo, portanto a minha treinadora deu-me a possibilidade de conseguir dar treinos lá.
e dá o apoio que consegue, porque apesar de tudo a União Recreativa da Afundo neste momento já tem ginástica artística, ginástica acrobática, ginástica aeróbica e ginástica trampolins. Sim, está a crescer muito. Está a crescer muito e, portanto, em muitas vertentes tem que haver um investimento e nem sempre é fácil. A ginástica artística neste momento também é só de formação, iniciação. Obviamente tentamos ir a provas de benjamins e infantis para também elas ganharem um bocadinho o gosto. Mas tendo em conta que temos ginastas a ir a campeonatos do mundo e campeonatos da Europa em ginástica aeróbica, em ginástica acrobática, que está a crescer também em ginástica trampolins, portanto o clube está a investir em muitas vertentes e não é fácil termos os apoios em todo o lado ao mesmo tempo. Mas neste momento é uma coisa que eu também não consigo investir, porque são muitas horas ainda que eu invisto no meu treino, para treinar. São muitas horas que eu também tenho que investir na faculdade e, portanto, não consigo investir muito mais, mas vou dando os meus treinos e vou fazendo aquilo que consigo, e é muito satisfatório ver elas a crescerem e a evoluírem, e tenho gostado muito. Tenho tido também o apoio, porque a minha tutora no estágio, que eu estou a tirar o curso de treinadores ainda, estou no final do estágio, portanto da parte prática é a Sara Nabais, portanto está no GCP. Ok, boa. E portanto sempre que eu consigo, que infelizmente também não são muitas vezes, porque lá está, ando sempre a correr, e pronto, o ter partido a mão também não ajudou nada, porque andei entre médicos e tudo mais para tentar recuperar o mais rapidamente possível, e portanto também está a ser difícil, mas vou o máximo de vezes ao GCP possível, aquilo que consigo, para também tentar acompanhar a minha tutora e aprender o máximo que consigo com eles, porque lá está, é um clube de renome, tem atletas de grande nome e de grande qualidade, e portanto tento aprender o máximo possível. E a Sara Nabais é uma treinadora excepcional. E portanto tudo o que ela tiver para me dar e para eu conseguir aproveita aprender, mesmo. tento aproveitar ao máximo. Sim. E portanto ela tem sido um grande apoio, e tenho aprendido imenso com ela, e também todas as minhas bases que eu tive, que a Sara também foi minha treinadora, para além do Pedro Roque, portanto todas as bases que eu também aprendi com eles também tento usar para agora dar treinos, e portanto é um caminho e vou crescer com isso, e obviamente que num futuro quero muito ser treinadora de ginástica artística, mas tudo com calma. Em relação à ginástica aeróbica, eu acabo sempre por ajudar lá, portanto ajudo a minha treinadora tanto com coreografias das mais pequeninas, quando tenho um tempinho vou dando treinos, vou dando umas dicas, porque muitas vezes eu também treino horários que elas não treinam, e portanto às vezes vou lá só fazer um trabalho de prevenção ou um trabalho de preparação física ou assim, e o meu treino acaba mais cedo ou é mais curto porque treinei de manhã também, e tento, já que estou lá, ajudar um bocadinho. A minha treinadora agradece sempre, e lá está, também faz parte da minha equipa, e eu quero muito que elas consigam também resultados e consigam também estar felizes, portanto sempre que eu consigo vou dando uma ajuda, tanto a nível coreográfico como a nível da preparação física, flexibilidade. Portanto obviamente que não sou treinadora de ginástica aeróbica, mas que ajuda em tudo o que conseguir, e a minha treinadora também já sabe que pode contar comigo. E tu deves ser também um exemplo para elas, não é? Sim, eu acho que sim, acabo por estar lá, e muitas vezes, lá está, elas olham para mim e acho que também ficam felizes que eu possa também ajudá-las com alguma coisa, dar umas dicas, fazer um bocadinho da coreografia delas. Portanto, eu acho que elas também agradecem e já me veem não só como ginasta, como também como treinadora, porque também dou treinos lá de ginástica artística, mas também muitas vezes ajudo na ginástica aeróbica. Portanto, sim, eu acho que elas me veem também um bocadinho como um exemplo, e eu procuro também ser esse exemplo. Portanto, quando estou no treino, eu sei que apesar de tudo elas olham para mim, e portanto procuro ter uma atitude e uma postura em treino que elas possam seguir como exemplo. E pronto, os resultados que vou tendo e aquilo que vou ultrapassando, eu espero que elas também percebam, porque a minha filosofia, por assim dizer, é que o trabalho se chega lá. Um trabalho inteligente agora, vou começando a perceber, não é só trabalhar por trabalhar. Com a maturidade também vamos entendendo, não é? E eu espero que elas percebam, e o nosso clube tem muito essa base, que é o trabalho. Nem sempre somos em competição aquilo que somos no treino, infelizmente ainda não conseguimos, mas isso é uma coisa que com o caminho e com a experiência se chega lá. Eu própria muitas vezes no treino, e ainda hoje muitas vezes sou muito melhor no treino do que aquilo que sou na competição, mas com a experiência uma pessoa vai conseguindo aproximar a competição daquilo que é no treino, e elas vão percebendo. E eu acho que está a ser um clube constituído por muitas ginastas que são trabalhadoras e que procuram sempre o melhor, e querem sempre mais. Portanto, eu espero sim ser um exemplo positivo para elas. Sim, de certeza que tu és, pelo menos no mundo da ginástica no geral, tu és um exemplo, e um excelente exemplo, e já agora parabéns por toda a tua carreira até agora. Tânia, não sei se queres acrescentar alguma coisa ou se podemos passar para o joguinho. Acho que de perguntas e respostas. Podemos? Acho que sim. Também se quiseres acrescentar alguma coisa depois no final, é tranquilo. Então, individual ou par?
Ui, Já começamos assim. aí acho que não consigo escolher. Tem os seus lados bons e os seus lados maus, ambos. E depois também depende com quem é que estamos a fazer par. Apesar de que os 2 par mistos que eu fiz foram os 2 incríveis, são 2 rapazes muito diferentes, maneiras de trabalhar muito diferentes, mas é muito bom porque às vezes estar sozinha tanto tempo, é bom também ter ali outra pessoa e partilhar o sofrimento, entre aspas, com outra pessoa. Mas o individual também é bom porque não dependemos de ninguém e podemos treinar quando queremos, como queremos, e não estamos dependentes, mas completamente diferente um do outro, portanto eu gosto muito dos 2 e não dá para escolher. Não, e nem sequer tirava nenhum deles da minha vida neste momento, portanto Ok, pronto. desculpa, não consegui. Não há problema. Para o grupo. Par. Pronto, essa já foi mais fácil. Força dinâmica ou estática? Dinâmica. Saltos ou flexibilidade e equilíbrio? Saltos. O que é que consideras que sejam boas características de um atleta da aeróbica? Já falamos um bocadinho sobre isso, mas... É assim, boas características... Lá está, nós somos muito diversificados, portanto, há pessoas que podem ter umas linhas e uma execução perfeita e uma dificuldade um bocadinho mais baixa e conseguirem ser campeões do mundo, e também pessoas que levam uma dificuldade altíssima e que se calhar não têm uma execução tão perfeita também conseguirem. Portanto, há essas 2 vertentes. Portanto, eu acho que as características... Se calhar aquelas que eu gosto mais, eu gosto mais de uma dificuldade mais alta. Eu gosto de ver um atleta que leva muita dificuldade, obviamente sem perder a execução. Mas o que é preciso essa pessoa ter como características, se calhar físicas ou de trabalho, para conseguir ter uma grande dificuldade? É assim, eu acho que nós temos de ser um bocadinho completos. Eu acho que a ginástica aeróbica é uma das modalidades mais completas, porque nós precisamos de força para conseguir ter essa capacidade de dificuldade, mas lá está, por exemplo, os elementos de equilíbrio valem muito, portanto, e nesse caso já não é preciso força. Portanto, eu acho que temos que conciliar um bocadinho, e depois também não compensa termos muita força. Por exemplo, se ganhamos muito músculo, ficamos também um bocado mais pesados, e nós precisamos ser leves também, podemos ter uma grande amplitude no praticável e sermos leves, portanto, e também ajuda a conseguirmos aguentar a inteira, porque quanto mais leve formos, mais fácil é nós conseguirmos chegar ao final sem estarmos tão cansados. Portanto, eu acho que temos que conciliar, não podemos ter demasiada força, mas precisamos de força para conseguir aguentar as quedas em push-up e fazer elementos de maior dificuldade. Okay. A flexibilidade é essencial, porque mesmo que nós tenhamos muita força, nós precisamos ter uma amplitude de espargatas no ar, que a flexibilidade é essencial. Portanto, eu acho que temos mesmo que ser ginastas muito completos. E ainda por cima a ginástica aeróbica evoluiu muito nos últimos anos, e tudo o que seja mortais, flicks, tudo isso é essencial termos nas nossas coreografias. Portanto, mais uma vez, ir buscar se calhar umas bases de artística também, mas umas bases de acrobática, de rítmica. Eu acho que a modalidade de ginástica aeróbica consegue juntar um bocadinho de todas as modalidades. Ok. Agora, preferias cair de nariz para o chão nos elementos a acabar em flexão ou caíres a andar, correr? Estás ali a saltitar, pumba, cais. Epá. Ou então cair de nariz mesmo para o chão. É assim, eu já caí algumas vezes de nariz no chão e de queixo, e não é muito agradável, tendo em conta que é madeira. Mas é assim, cair a saltar muitas vezes também acontece porque eu torço os pés. Portanto, eu prefiro se calhar cair de nariz no chão, que fique se calhar com uma nódoa negra, ou pá, partir o nariz também nunca me aconteceu, mas... Vamos tentar não partir o nariz, não é? Se calhar acho que prefiro do que torcer pés, porque também já estou um bocadinho cansada disso. Se calhar dá mais jeito de torcer o nariz do que torcer o pé neste momento da tua vida, sim, não é? Acho que sim. Ok, estou a perceber. Uma pessoa em que tu te inspires? É assim, eu tenho várias inspirações dependendo do... Diz uma pessoa do assim contexto. no geral em que tu te inspires. Pode ser uma pessoa fora da ginástica ou dentro da ginástica. É assim, para a ginástica aeróbica eu admiro muito um atleta internacional da Hungria, que é o Daniel Bali, que ele também já veio várias vezes a Portugal treinar e assim, porque ele é um ginasta super completo, já foi campeão do mundo e é incrível, e portanto é uma pessoa que eu tenho assim como um exemplo. Depois, se calhar, é assim, eu inspiro-me sempre muito nos meus pais, porque são pessoas muito trabalhadoras, e são pessoas muito dedicadas. Eles dedicaram a vida deles mesmo a nós, a mim e à minha irmã, porque a minha irmã também faz ginástica de alto nível. Portanto, são pessoas em quem eu claramente me inspiro,
minha mãe é uma mulher muito forte e dá tudo, ou seja, quando está a fazer alguma coisa é mesmo para dar 100%. E o meu pai também é uma pessoa que é muito ponderada e muito racional em momentos que é preciso ser-se racional e não tão emotivo, mas ele consegue efetivamente ver as coisas como elas são e lá está, é mais uma pessoa muito lutadora e nem sempre, pelo menos eu sinto um bocadinho isso, nem sempre temos as coisas de mão beijada, nós temos algumas dificuldades a conseguirmos as coisas, tanto na ginástica como fora da ginástica. Nem sempre é fácil conseguirmos ter as coisas, mas acho que acabamos de ter uma família muito lutadora e que continuamos a lutar e a acreditar e apoiamos-nos muito uns aos outros. Claramente a minha irmã é uma pessoa que me inspira muito, mas eu sei que também a inspira ela, portanto é um bocadinho mútuo. É mútuo. E claramente estou muito à espera que ela chegue a sénior para podermos fazer categorias juntas. Mas é uma pessoa muito lutadora. É difícil, lá está, mais uma vez, não tem os apoios todos, muitas vezes, mas ela continua a lutar e a trabalhar muito, portanto é uma pessoa que claramente eu me inspiro. Relativamente a com quem eu treino, portanto, toda a minha equipa é um apoio para mim e, portanto, é mais um alvo de inspiração que me ajudam muito a continuar, porque nem sempre, e efetivamente as pessoas podem ter aquela coisa de eu quero continuamos na ginástica e temos motivação todos os dias, isso é mentira. Eu acordo de manhã muitas vezes e só me apetece ficar, eu estou exausta, só me apetece ficar deitada sem fazer nada e não me apetece ir para o treino e chego ao treino e não consigo. É mesmo difícil e uma pessoa, são esses os treinos mais importantes e uma pessoa tem que arranjar motivação e muitas vezes é nas pessoas com quem treina. E para além da minha equipa, o Rui, Cansado, o Luís têm sido grandes apoios para mim. Têm sido pessoas que me têm apoiado imenso, principalmente nesta altura das lesões e tudo mais. Têm sido pessoas que têm estado para mim sempre lá, quando é preciso ligo, mesmo quando eles não estão cá, e que acreditam muito em mim, assim como a minha treinadora e tudo o que sejam as minhas amigas que apesar de não estão, porque uma pessoa precisa também de pessoas fora da ginástica, sim. Mas que nos compreendam, porque a amizade, apesar de tudo, as relações em si, é preciso haver um investimento. Nós temos que passar tempo com as pessoas, nós temos que dar alguma coisa às pessoas quando elas também nos dão. E é difícil no mundo da ginástica. E eu ter a possibilidade de ter amigas e amigos de fora que conseguem compreender e que me apoiam muito. Eu não estou nas aulas, mas dão o material. Eu não consigo estar com elas, se calhar só estou com elas, mesmo estar com elas presentemente de 2 em 2 meses ou uma coisa assim. Apesar de vou fazendo chamadas, é mesmo difícil e compreendem e continuam lá para mim. São tudo apoios que fazem com que consigamos continuar a lutar e a treinar e não abdiquemos de nada. Portanto, eu tenho um conjunto de pessoas de que me rodeio que pretendo que sejam uma melhor influência para mim e que me ajudem muito. Portanto, para além de serem pessoas que eu sei que muitas delas se inspiram em mim, também são pessoas por quem eu me inspiro e que são um exemplo para mim e que me ajudam muito a continuar, claramente. No mundo da ginástica, mesmo da ginástica aeróbica, em Portugal, eu tenho imensas referências. O Rui Cansado, claramente, que já fez montes de vezes história, e ele, obviamente, que é uma pessoa que eu me inspiro, e ele é um atleta excepcional e um ginasta excepcional que às vezes as pessoas não veem, que as pessoas não veem o trabalho que está por trás, mas ele é um ginasta muito trabalhador e, mais uma vez, tem-me ensinado muito a conseguir trabalhar com inteligência, porque foi das primeiras pessoas que me ajudou a ultrapassar estes tempos mais difíceis. O ano passado foi um ano muito complicado e ele ajudou-me imenso e sempre me apoiou e ajuda-me a perceber como é que é uma pessoa lá muito mais matura que eu nesse aspecto, com muito mais experiência competitiva. Ele está no mundo da ginástica aeróbica há muito mais anos que eu também e tenho aprendido muito com ele e é claramente um exemplo e uma inspiração para mim, como acredito que seja para muita gente no mundo da ginástica. Sim, e este projeto também tem muito a ver com o facto de vermos aqui o backstage dos atletas, né? Tudo o que se passa por trás, porque nós vemos aquilo nas competições, vemos as medalhas, vemos os pódios, mas tudo aquilo que se passa atrás ninguém vê, né? Daí este projeto ser interessante também para entendermos um bocadinho melhor. Última questão, que eu acho que também já sei a resposta, mas vamos ver. Se não fosse a ginástica aeróbica, o que seria? É assim, lá está, a ginástica artística eu adoro. Eu acho que não ia fazer ginástica artística. É assim, por acaso eu pergunto muitas vezes, até porque já me propuseram algumas coisas, tipo, por exemplo, acabas a ginástica aeróbica e podes fazer outra modalidade. E eu às vezes até já pensei assim, porque eu adoro fazer desporto, e eu acho que se calhar tinha jeito, se calhar
eu acho que gostaria de fazer, por exemplo, um judo, uma coisa assim. Não tem nada a ver. Mas lá está, eu gosto muito de fazer preparação física e eu tenho plena noção que é preciso ter muita força no judo e assim. Portanto, acho que era uma coisa que eu acho que se calhar achava piada, ou boxe, ou assim. Acho que é uma coisa gira. Que giro. Mas também gosto muito, por exemplo, de vôlei. Portanto, acho que não tem nada a ver. Ou seja, tu gostas um bocadinho de tudo, não é? É verdade, sim. Eu sou uma pessoa, lá está, tudo o que seja que implique trabalho e dedicação e força. É assim, só não ia, por exemplo, para atletismo, modalidades de corrida, eu não consigo, detesto correr, apesar de que, se calhar também porque associo muito ao treino que custa muito e tudo mais, mas eu não consigo ir lá no centro de rendimento, tenho malta do triatlo e do atletismo, pá, eu não consigo. Não consegues correr com eles? Não, os treinos são muito monótonos, os treinos são... É sempre a mesma coisa, se calhar, não é? Sim, e é muito à volta da corrida e eu detesto correr, portanto, isso é que não era para mim, de todo. Agora, o resto eu estou sempre aberta. A tentar coisas novas e novas experiências. Olha, muito bem, Tânia. Não sei se queres acrescentar alguma coisa à tua história, à tua carreira, ou se podes dar aqui um conselho para algum ginasta, alguma menina, algum menino que queira seguir os teus passos, no fundo. Eu acho que, lá está, como eu já referi, eu acho sempre que o trabalho é a base de tudo. Portanto, com o trabalho chega-se a todo lado. Conheci imensa gente que não davam nada por elas no início e que acabaram por ser ginastas com grandes resultados, porque se dedicaram muito e trabalharam muito. Portanto, com o trabalho chega-se a todo lado. Mais uma vez, tem que ser um trabalho feito de forma inteligente. Rodearmos das pessoas que nos fazem bem e que nos apoiam, porque não dá para fazer o caminho sozinha, não dá, é impossível e nós precisamos de pessoas que nos apoiam e que estejam lá para nós. E que naqueles dias que não dá mesmo e que estamos mesmo cansados e que não estamos com motivação, há semanas complicadas, há outros fatores da nossa vida que aqui não falamos, mas que na área da faculdade, claro, social, em todos casa, temos vidas pessoais, não é? Toda a vida pessoal, claro, influencia o treino. Portanto, rodearmos de pessoas que nos fazem bem e que nos ajudam e que nos motivam é essencial. Haver uma grande comunicação com o treinador é muito bom e muito importante, porque apesar de tudo estamos lá os dois para o mesmo e queremos os dois aquilo, e às vezes passamos mais tempo com os nossos treinadores do que com os nossos pais. Portanto, há uma relação muito próxima e eu, por acaso, tenho muita sorte em ter uma treinadora que me compreende muito bem e que tenho uma relação muito próxima com ela. Portanto, é muito importante, e isso eu também acho que é muito importante, nós ginastas termos essa vontade para conseguirmos comunicar e dizer as coisas que dói, dizer as coisas que nos preocupam, dizer aquilo que está bem, dizer aquilo que está mal, dizer. Portanto, obviamente que tem que haver um filtro e que tem que se perceber o que é essencial falar, não é falar de tudo, mas efetivamente estarmos confortáveis para comunicar e para juntos fazermos um plano para conseguirmos alcançar aquilo que desejamos, seja isso ser campeã nacional da base, seja isso estar feliz na representação, seja isso ser campeã do mundo. Portanto, obviamente que a minha treinadora sabe exatamente quais são os meus objetivos e trabalhamos as duas para um mesmo objetivo. Mas claramente sejam felizes, porque apesar de tudo nós estamos na ginástica e infelizmente não é uma modalidade como se calhar outras em que ganhamos dinheiro, em que possamos viver disto. Eu sei, mais ano menos ano vai acabar e não vai propriamente ser isso que vai fazer a minha vida. Claro. Mas obviamente que retiramos muitas experiências e aquilo que eu sou, muito disso foi parte e foi graças à ginástica. Portanto, temos que ser felizes a fazer aquilo que fazemos. Obviamente não vamos estar todos os dias felizes no treino, mas isso acontece, como tudo. Também uma pessoa que tem o seu trabalho não está feliz todos os dias no trabalho, claro, infelizmente. Mas é serem felizes, trabalharem muito para alcançarem os seus sonhos e, na minha opinião, tudo é possível. Cada sonho é possível e eu tenho vários sonhos aqui ainda para serem concretizados, que eu até à altura em que já não dê mais, eu vou acreditar que vão ser possíveis, e com o trabalho eu acredito que se chegue lá. Portanto, é continuar a acreditar e trabalhar muito. O trabalho é a base de tudo. Pronto, Tânia, olha, muito obrigada pelas tuas palavras, foi um ótimo testemunho, tu és uma mulher muito guerreira. E pronto, vemos no próximo episódio. Tchau! Obrigada, tchau!